Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu quero ler 2 versículos. O versículo de número 8 e o versículo de número 11. Atos 1, 8 e Atos 1, 11. Quero crer que você já encontrou a essa altura. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E o versículo de número 11, ele diz assim: Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Que palavra gloriosa, que promessa do Senhor, que palavra que tem se cumprido em nossas vidas, que palavra que tem abençoado o nosso coração. Vamos agradecer a Deus por podermos ler essa palavra e peça a Ele que aplique ao teu coração, à tua mente, aquilo que está na mente e no coração do Senhor. Pai bendito, Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o louvor. Tu és soberano, Senhor, e por isso, como servos, e apenas como servos, nós te pedimos que apliques esta palavra aos nossos corações. Ó Deus bendito, nós te somos inteiramente gratos pela tua fidelidade. Obrigado porque podemos a cada dia ver a tua misericórdia e a tua bondade sobre os nossos corações, pois assim oramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você sobre uma vida revestida de poder. Talvez você já pensou nisso, ou talvez você já desejou isso em algum momento da sua vida. Talvez olhando pessoas na Bíblia, algumas figuras bíblicas, figuras que você admira, ou mesmo nos dias atuais, olhando para a vida de alguém em quem você se espelha, alguém que transmite confiança, alguém que delibera alegria quando você olha o relacionamento desta pessoa com o próprio Deus. Quando você vê o relacionamento de alguém, de uma vida revestida do poder do Espírito Santo, quem sabe você já pensou: eu quero ser parecido com fulano, ou eu quero ser parecido com uma das figuras bíblicas, alguém que me inspira, alguém que demonstra intimidade com Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, que você, que já é um cristão, você que verdadeiramente crê no poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, suficientemente para perdoar os teus pecados, eu quero dizer a você que você é esta vida revestida de poder. Olha a grandiosidade do que diz a palavra do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Possivelmente você já olhou para alguém, já se espelhou em alguém, já desejou copiar a vida e a intimidade de determinada pessoa com Deus, mas Deus tem chamado você nesta noite, Deus tem chamado você nesta oportunidade para fazer a diferença. Deus tem chamado você para exemplificar no mundo o que é ser uma vida cheia, uma vida revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. É interessante que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que houve uma tristeza muito grande por parte dos apóstolos, parte dos discípulos, por parte das pessoas que amavam ao Senhor, a sua mãe, os seus irmãos, seus parentes, seus amigos, a cidade toda. Toda Jerusalém ficou triste com a morte do Senhor Jesus Cristo,
Podemos dizer que a própria natureza também se entristeceu, pois diz a palavra de Deus que o sol não brilhou mais, houve trevas até às 3 horas da tarde. O sol se recusou a brilhar, porque supostamente o mundo estava perdendo o autor da vida. Estava saindo de cena, da cena visível, o Deus invisível. Estava saindo do comportamento tangível, estava saindo do aspecto palpável, a presença do Senhor Jesus Cristo, para se apresentar de uma forma diferenciada, para se apresentar em uma outra esfera, para se apresentar de uma forma totalmente alheia àquela que os apóstolos e discípulos estavam acostumados a vivenciarem. Durante 3 anos eles andaram com o Senhor, eles estiveram com o Senhor, navegaram com o Senhor, dormiram juntos com o Senhor, andaram com o Senhor, viram sinais, prodígios, viram milagres juntos ao Senhor. Mas agora Jesus queria, o próprio Deus queria, que os apóstolos, que os discípulos, que eu e você pudéssemos aprender a viver numa esfera diferenciada, pudéssemos aprender a conviver com algo diferenciado, algo em um outro plano, algo num plano espiritual, e para isso o próprio Jesus prometeu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, à sua igreja ali representada, que a sua igreja receberia a virtude, o poder do Espírito Santo. Amado, amada, você que serve ao Senhor, você cujo nome está escrito no livro da vida, você é alguém que recebeu a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para testemunhar, para dizer ao mundo, para dizer aos familiares, para dizer às pessoas o quanto importa crer no poder do Senhor, o quanto importa viver a graça de Deus, o quanto importa ser obediente à palavra de Deus. Por vezes você deve ter pensado: se eu sou uma pessoa revestida do Espírito Santo, se em mim habita esse poder que diz o pastor habitar, por que eu tenho algumas dificuldades, ou muitas dificuldades, ou todas as dificuldades na vida? Por que as coisas para mim não são tão fáceis, ou nunca são fáceis? Porque as coisas para mim são revestidas, são intrínsecas às dificuldades? Porque as coisas para mim, elas giram como que no sentido anti-horário? Porque as coisas para mim surgirem como um agente ou alguns agentes limitadores da minha expressão, da minha vontade, da minha fé. Possivelmente você já deve ter falado para Deus em algum momento: Deus, eu não quero ter mais esse tipo de vida, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um discípulo melhor, eu quero ter um relacionamento melhor contigo. Você sabia que o autor, o criador do universo, ele habita dentro de você? Olha que coisa gloriosa! Olha que coisa gloriosa! Isaías, de uma forma poética, ele diz que todo o globo terrestre, todo o planeta Terra, ele diz que cabe nas mãos de Deus, ou na palma da mão de Deus. Claro que ele está usando de um antropomorfismo, ele está usando uma figura de linguagem, dado que, como nós temos mãos físicas, fica mais fácil de entendermos quando alguma coisa é comportada dentro da nossa mão. Se alguma coisa comporta-se dentro da nossa mão, a nossa mão é maior do que aquele objeto, do que aquele ser que está em nossas mãos. A palavra de Deus diz que Deus criou tudo isso e as suas mãos, a sua mão sustenta toda a obra da sua criação. Mas eu quero trazer você a um raciocínio ainda maior. Ora, como Deus quebra paradigmas, como o poder de Deus é imensurável. Como Deus fala de uma forma profunda,
como o poder do Evangelho é loucura para aquele que perece. Como a palavra da cruz é loucura. Veja o que diz a palavra de Deus: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares que vocês andarem. Seja na cidade em que você está, seja em uma outra cidade, seja em um outro estado, no seu país, em um outro país, até os confins da terra, vocês vão testemunhar do meu poder. Ora, esse Deus que estava expressando tanto poder, que estava prometendo tanto poder aos seus apóstolos, é o Deus todo criador. É o Deus que um dia saiu também, o seu corpo saiu do túmulo, porque era impossível que a morte detivesse o seu poder. Esse mesmo Deus que disse: vocês vão receber todo o poder, vocês vão ser minhas testemunhas, eu vou, a partir de vocês, ser conhecido na vida de outras pessoas, vocês vão testemunhar da obra que eu faço na vida e no coração das pessoas, como eu fiz e faço na vida e no coração de cada um de vocês. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus estava falando com os seus apóstolos, enquanto Jesus estava dando essas últimas instruções, diz a palavra de Deus que Jesus começou a subir. Jesus começou a flutuar. Jesus começa a quebrar um paradigma, Jesus começa a quebrar uma lei da física. Agora, a lei da gravidade não era suficiente para deter Jesus nessa terra. Agora, a força do pecado já não era mais suficiente para segurar Jesus aqui no seu ministério terrestre. Já não havia mais necessidade de Jesus fisicamente continuar aqui nesse planeta, aqui nessa terra. Mas Jesus agora estava colocando diante dos apóstolos, diante dos seus discípulos, diante da sua igreja, um grande investimento. Jesus estava agora escrevendo uma nova página, quando ele disse: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que esteve com Cristo, com Jesus, o mesmo Espírito que esteve com Deus, o Pai, na criação do universo. Jesus disse: vocês vão receber esse poder. E esse poder vai estar dentro de vocês. Ora, como é que se pode ver como que alguém que é o Criador, então alguém que é maior, infinitamente maior, ele cabe dentro de alguém que infinitamente é menor? Não é uma parte de Deus que está dentro de você. O Espírito Santo é Deus completo. Ele não é um Deus minúsculo, não é um pedaço de Deus, não é uma parte de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus disse: vocês vão receber o próprio Deus, vocês vão andar na virtude, no poder do Espírito Santo de Deus. Vocês vão aprender agora a caminhar com o Deus real, com o Deus todo-poderoso, com o Deus que criou todas as coisas, não mais pegando nesse Deus, apalpando esse Deus, tocando em suas vestes, como aquela mulher que tocou e sentiu que a cura chegou à sua vida. Mas agora vocês vão estar com esse Deus todo o tempo. Vocês não vão ter dia e noite, final de semana ou dia de semana, todos os dias, toda hora, todo instante, vocês vão ter acesso a esse Deus, porque esse Deus há de habitar na vida de vocês. O apóstolo Paulo, ele compreendeu isso quando ele escreve dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que não sois de vós mesmos? O Espírito de Deus habita na tua vida, e se o Espírito de Deus habita na tua vida, está na hora de sua vida gerar vidas. Está na hora de você reconsiderar a sua história, está na hora de você ressignificar a sua história, está na hora de você avançar para aquilo a que Deus preparou a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus: enquanto Jesus estava subindo aos céus, enquanto Jesus estava sendo recebido nos céus, diz a palavra de Deus que uma nuvem o ocultou aos olhos
daqueles que eram seus apóstolos. E naturalmente os homens ficaram atônitos, olhando para cima, procurando. Há alguns instantes Jesus estava aqui, falamos com Jesus, ouvimos Jesus falar, Jesus começou a subir e agora Jesus desapareceu. Esses homens estavam como que perplexos, não entendendo o que havia acontecido. E a palavra de Deus diz que 2 anjos chegaram para eles e disseram: varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Qual seria a resposta óbvia? Se você estivesse ali no lugar dos apóstolos, qual seria a sua resposta? Por que é que você está olhando para o céu? Possivelmente você diria: porque Jesus estava aqui e agora Jesus sumiu. Jesus estava aqui e Jesus desapareceu. Eu não estou vendo mais esse Jesus. Quando as mulheres foram ao túmulo, Maria, pensando que ele era a pessoa que estava trabalhando ali no jardim, que era o hortelão, que era o jardineiro, que era o cuidador, ela perguntou para ele: se você o levou, diga-me onde você o colocou, que eu quero buscá-lo. A agonia no coração de Maria era tão grande que ela dizia o seguinte: eu não quero estar longe dele, mesmo que seja apenas o corpo físico. Ela não sabia que Jesus havia ressuscitado. Até que Jesus fala com ela e ela se alegra e em adoração ela segura a presença de Jesus. Todo cristão, todo servo, toda pessoa lavada no sangue do Cordeiro, toda pessoa marcada pelo Espírito Santo de Deus, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em andar com o Senhor. Quando ele diz: vocês serão as minhas testemunhas, é porque quando o Espírito está na vida de alguém, essa pessoa exala o bom cheiro do Espírito Santo. Essa pessoa demonstra a presença do Espírito Santo no seu modo de pensar, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de fazer toda e qualquer coisa, no seu modo de compartilhar. Os anjos olharam para eles e perguntaram: o que é que vocês estão olhando para cima? O que é que vocês estão procurando? Nós estamos procurando Jesus. Talvez você já passou por situações que aparentemente Jesus foi ocultado dos teus olhos por uma nuvem. Talvez você já esteve em situações em que você procurou Jesus e parecia que Jesus havia desaparecido. Parecia que você não sabia onde Jesus estava. Talvez bateu em algumas portas, foi em busca de algumas pessoas como que a procurar: onde está Jesus? Eu quero a solução, eu quero a resposta para as aflições do meu coração. Mas olha que os anjos dizem: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, esse Jesus não desapareceu, ele foi recebido em cima no céu. Lembram da promessa que ele fez? Lembra do ensino dele? Que era mister que o Filho do Homem sofresse, padecesse na mão dos pecadores, que morresse, mas que depois de 3 dias ressuscitasse e depois voltasse para o lugar de onde ele veio. Pois é, esse Jesus, ele foi assunto aos céus, ele foi recebido em cima dos céus, nos céus, mas não para por aí. Os anjos dizem para ele o seguinte: da forma que vocês viram-no subir, vocês vão vê-lo descer, ele há de voltar. Os anjos estavam dizendo o seguinte: o Espírito agora vai estar dirigindo o coração de vocês, o Espírito agora vai estar dentro de vocês, e agora vocês já não vão mais se afastar da presença dele. Vocês não precisam mais da presença física. Ele voltou para os céus, ele foi para o lugar do seu trono, o trono da sua habitação, mas ele deixou o Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo, e da mesma forma que vocês viram-no subindo, um dia todo olho, todo ser lavado no sangue de Jesus há de vê-lo voltar para a glória de Deus. Para muitas pessoas, a volta de Cristo está tão demorada que parece que ele desistiu. Jesus não vai voltar mais. Engano, Jesus já está voltando. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Possivelmente,
Você que tem aí abaixo de 50 anos, você nunca deve ter visto acontecer alguma coisa como a que tem acontecido nos dias atuais. O mundo inteiro, o mundo que é pautado na questão financeira, o mundo capitalista, cuja engrenagem chama-se dinheiro, o mundo que o tempo todo é movimentado pelos lucros, o mundo inteiro parou. Grandes empresas tiveram grandes prejuízos. Muitas pequenas empresas chegaram a fechar. Muitas vidas foram ceifadas durante toda esta situação que ainda estamos vivenciando. E as pessoas ainda não se atentaram para o fato de que tudo isso é um cumprimento bíblico das Escrituras Sagradas. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Vocês vão ouvir de coisas que virão destruir. Mas o que Jesus prometeu, mesmo para os que estão nos dias atuais, mesmo para aqueles que estamos vivendo de uma forma controversa àquilo que gostaríamos de viver economicamente, socialmente, sociologicamente falando, o que Jesus prometeu foi: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E a comprovação disso é que vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Testemunha de Cristo não reclama. Testemunha de Cristo glorifica o nome de Cristo. Testemunha de Cristo não o vê como um ser perdedor, como alguém que morreu, o vê antes como alguém que morrendo, ressuscitou, e à direita do Pai está sentado e intercede por mim e por você, e segundo a sua promessa, no dia da sua volta, nós havemos de contemplá-lo. A palavra de Deus mostra que a igreja há de ser arrebatada, a igreja há de se encontrar com o Senhor nas nuvens, segundo a palavra do Senhor. O que Jesus falou foi o seguinte: eu vou colocar o próprio Deus dentro de vocês, eu vou colocar o poder do Espírito Santo dentro de vocês, e o poder do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Não é uma força, o Espírito Santo não é uma força motriz, não é um pensamento, não é uma influência divina, é o próprio Deus. Jesus estava dizendo: eu estou colocando dentro de vocês o poder do próprio Deus. Estou colocando dentro de vocês o próprio Deus. E isso vem se cumprir no capítulo de número 2 de Atos. Não vamos ler agora, mas vem se cumprir enquanto os homens no dia de Pentecostes, os homens estavam reunidos, todos ali estavam reunidos no mesmo lugar. Diz a palavra de Deus que de repente, para quem escreveu, Lucas, de repente, para nós humanos, mas algo colocado no tempo, no kairós de Deus. Não uma obra do acaso, mas o tempo exato de Deus. Jesus havia prometido: eu vou fazer da minha igreja uma igreja vencedora. Eu vou colocar dentro de vocês a virtude do Espírito Santo, de modo que vocês vão testemunhar de mim, vão testemunhar da minha morte, da minha ressurreição em todos os lugares. Vocês vão testemunhar na cidade, no estado, no país, no mundo. Vocês vão testemunhar. E para testemunhar, eu preciso ter visto, você precisa ter visto. E o que é que nós podemos ver e o que está guardado para cada um de nós? A palavra de Deus diz que no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desceu sobre os apóstolos, e esses apóstolos começaram a falar de modo que pessoas de outras línguas entendiam na sua própria língua. Vale salientar que os apóstolos, na sua maioria, eram homens não muito qualificados tecnicamente, ou homens que tivessem graduações diferenciadas. Eram homens simples.
eram pescadores, eram homens iletrados, não eram homens, assim como o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, não eram homens que exibiam o título de uma faculdade, de um curso superior, não tinham isso no seu currículo, mas eram homens que precisavam depender de Deus e homens que aprenderam a andar com Deus, andar com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas, que os homens podiam entender. Pessoas, partos, medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, dentre tantos outros. Eles receberam o poder de Deus e à medida em que eles falavam da grandeza de Deus, as pessoas entendiam em suas próprias línguas. As pessoas tinham os seus entendimentos abertos. Eu quero concluir, eu quero caminhar aqui para o final, dizendo para você o que é uma vida revestida do poder. Uma vida revestida do poder é uma vida que tem uma intimidade tão grande com Deus, que não sente necessidade ou obrigatoriedade de mudar a vida do outro. Mas esse relacionamento que essa pessoa tem com Deus, essa vida revestida do Espírito Santo, essa vida tem um relacionamento tão íntimo com Deus, que o que ela expressa, o que ela testemunha, leva outras pessoas a entenderem, levam outras pessoas a sentirem desejo de serem semelhantes a elas. Eu comecei dizendo ou perguntando se você de repente já quis ser semelhante a alguém, a alguma figura bíblica ou alguém dos dias atuais que você muito admira. Ser revestido do Espírito Santo de Deus, ter uma vida e ser uma vida revestida do Espírito Santo de Deus, é levar pessoas a olharem para você e quererem ser semelhantes a você, entenderem o que você fala. O grande problema é que tem muitas pessoas que creem na palavra, receberam o poder de Deus, são verdadeiros cristãos, são pessoas que trazem dentro de si o próprio Deus, mas são pessoas que negligenciam a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. São pessoas que batem no peito e dizem: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Espera aí, então há uma incongruência, há uma incoerência. Se você um dia disse: Senhor, a minha vida é tua, a tua vida já não é mais tua, a tua vida agora pertence ao Senhor. Ou você está brincando de esconde com Deus? No dia que Jesus disse que a vida dele era sua, ele fez valendo. Ele olhou para o Pai e disse: Pai, está consumado. Minha vida agora é da igreja. Minha vida agora é dos meus servos. Minha vida agora é de todo aquele que me receber, que me reconhecer como Senhor e Salvador da sua alma. Eu quero concluir. Às vezes nós temos o grande desejo de ver as pessoas mudarem de vida. E às vezes o desejo é maior em nós do que nas outras pessoas. Isso não pode existir. Eu não posso querer mais do que você, você precisa querer mais do que você. Ninguém pode e deve querer mais do que eu. Aquilo que eu desejo, ele deve estar dentro de mim. O sonho é meu, o desejo é meu. Mas quantas vezes aquilo que eu desejo, vendo alguém pensar e agir de uma forma diferente, o meu desejo é modificado, o meu desejo é esquecido, é ultrapassado, o meu desejo é cancelado. Para terminar, esse Jesus, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós no céu foi recebido, há de vir, como para o céu o vistes ir. Ele há de vir. Ora, quando ele voltar, ele vem buscar uma igreja revestida do Espírito Santo de Deus. Ele não vem buscar uma comunidade de fiéis, de pessoas que se moldaram a uma denominação, seja ela qual for, a alguns dogmas dentro da liturgia, seja ela qual for, mas ele vem buscar verdadeiros adoradores, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que dentro de casa são cristãs,
pessoas que no trabalho são cristãs, são pessoas que em todos os lugares demonstram o poder de Deus, pessoas que a cada momento demonstram que dentro delas existe o poder, a virtude do Espírito Santo de Deus. Aquilo que você pensa é orientado pelo Espírito de Deus. Aquilo que você sente é orientado pelo Espírito de Deus. Aquilo que você faz é orientado pelo Espírito de Deus. Se pelo menos em uma das três você disse não, você precisa repensar se a sua vida já é uma vida revestida de poder. Baixa a sua cabeça, deixa eu orar por você. Me dê o privilégio de orar juntamente com você. Coloque a mão no seu coração, fale aí no oculto do seu coração, na sua mente. Faz uma oração mental. Ninguém precisa ouvir a sua oração. O reino das trevas não precisa saber o que está movendo-se dentro de você agora. Mas eu quero que você agora se prostre diante do Senhor. Se você pode se ajoelhar, se você está aí no secreto, no seu quarto, na sua sala, se você pode falar com Deus, se você pode se derramar diante do Senhor, se você pode ficar sentado, se você pode ficar em pé, se você pode ficar deitado, se você pode ficar dirigindo. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando agora, mas derrame o seu coração na presença do Senhor. E diga: Senhor, essa vida revestida do Teu Santo Espírito sou eu, e eu quero ver isso, eu quero que os meus olhos se abram. Eu quero ver aquilo que os meus olhos físicos não podem enxergar. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, nas minhas limitações, nas minhas guerras, no meu interior, Senhor, nas minhas lutas, Senhor, nas minhas fraquezas, Senhor, nas coisas com as quais eu convivo, as coisas que não me agradam, as coisas que eu não quero ter, as coisas que insistem em se apegar a mim, as coisas para as quais o meu coração se inclina, as coisas que não são tuas. Senhor, mas eu sou uma vida revestida do Teu Santo Espírito, e em nome de Jesus, eu quero frutificar pelo Teu Espírito, eu quero glorificar o Teu nome. Oh Deus bendito, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa gratidão. Senhor, a Tua palavra é pura, é verdadeira, ela é fiel. Ó Deus, nós cremos que o Teu Espírito, Ele habita em nossos corações, porque foi o Teu Filho que falou isso. Foi Ele que nos deu o Teu Espírito. Foi Ele que nos deu o Teu poder. Pai, poder para vencer as investidas de Satanás contra as nossas vidas. Poder para vencer, ó Deus, as lutas interiores, as guerras interiores. Ó Deus, poder para vencer o pecado, para vencer o medo, para vencer, ó Deus, as coisas que nos afastam de Ti, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Desperta a mente e o coração de cada um dos Teus filhos nessa noite, pois somos criaturas, somos feituras, somos filhos Teus. E na autoridade do nome de Jesus, levante aquele que está caído, Senhor. Recebe esse que está confessando agora Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse que está voltando para Ti. Esse que está abrindo o seu coração para Ti. Esse que está pedindo misericórdia e perdão. Senhor, as pessoas, os cônjuges que estão em desavença, em nome de Jesus, traga agora reconciliação para esse lar. Traga alegria para aquela mãe, para aquele pai que está em desespero por ver o seu filho envolvido com drogas, em coisas ilícitas, para aquele pai, para aquela mãe que está vendo o seu filho atrás das grades de uma cadeia, para os familiares que estão tendo um ente querido, ó Deus, atrás das cadeias, ou atrás das grades de uma cadeia, ou mesmo no leito de um hospital, na autoridade do nome de Jesus, glorifica o nome do Teu Filho em nossas vidas, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Que Deus esteja ungindo o seu coração. E não se esqueça, não deixe que ninguém tire isso de você. Você é sim uma vida revestida do poder, da virtude do Espírito Santo de Deus. Graça e paz. Meus irmãos, aqui é o Gui.
da CIB de Caxias. Então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.